boa tarde, bom dia, boa noite. Vai saber a hora que você está assistindo aí de casa. A gente vai ter o nosso primeiro cafezinho aqui com um aluno dando o nosso cafezinho, falando um pouco de coisas técnicas. Vamos falar sobre crosstab, né, Clarice? Isso, crosstab. A gente vai usar uma função do Pandas, tá vendo? É um cafezinho exclusivo para uma função. Mas vale a pena, gente. Vale a pena. E que É, eu, e é, que eu escolhi. Pode falar. desculpa. Vai, fala aí. Essa função a gente vai trabalhar ela mais pra frente no curso, mas curiosamente eu descobri que a Clarice tem uma paixão pelo crosstab lá nas lives da Twitch, né, Clarice? Isso. Quando eu estava fazendo o estudo do Enem, a gente fez um esquenta e a gente fez alguns durante a live. E aqui eu vou fazer a mesma coisa usando também um dataset de estudantes, tá? Só que um que eu peguei no Kaggle, porque eu não quero me preocupar com nulos, nem muita manipulação para ficar bem claro. Olha só o pessoal do trabalho. Isso aqui é o trabalho, tá, gente? Eu já saí. Eu já estou fora do banco já. Mas então eu até já coloquei no GitHub. Eu não sei se eu compartilho aqui. Onde é que eu compartilho o pessoal É, fazer uma cópia, poder ir fazer junto? passa pro Diogo, depois o Diogo coloca numa mensagenzinha bonitona lá, né, Diogão? Uhum, tá. Boa, a gente pode jogar ali no geral, no monitoria. Isso. Não, mentira. Vou colocar no links e artigos, então, para ficar Tá. mais destaque ali. Você me manda no direct, Clarice, por favor. Mandei. Legal. Fechado, Tá aí. então, fechado. É que daí a gente E fica. Comecei, na verdade, eu já fiz alguns testes aqui, né? Só para ver se estava funcionando o básico, mas eu deixei coisa para a gente fazer aqui, tá? Aqui embaixo. legal. Então, o que que eu peguei? Eu peguei esse dataset do Kaggle, que é performance de estudantes. E uma coisa que eu gosto, para o que que eu gosto de usar o Crosstab? Quando eu tenho várias variáveis, várias colunas que são o que eu chamo de categóricas, né? Que são nominais. Ou seja, são grupos, classes de pessoas, classes de coisas que não são numéricas mas que interferem no resultado, né? No que você está querendo buscar. Então, para responder perguntas do tipo: ser classe média, alta, interfere? Ser é, que a nota interferida pelo gênero é interferida pelo nível de educação dos pais, pela, pelo tipo de lanche de almoço do estudante, se ele se preparou ou não. Então, o Crosstab ajuda a responder essas perguntas quando você cruza um com o outro. O que que é o Crosstab? É esse cruzamento mesmo. Assim como o gato está cruzando a minha tela agora. Então, o que que ele faz? Eu peguei, coloquei aqui, eu já coloquei no GitHub, né? Então, para não ter que ficar baixando, é rodar aqui de volta, porque isso aqui está aberto desde cedo. Quando eu importo biblioteca, eu sempre importo as quatro. Eu falo que a gente nunca sabe quando que vai precisar fazer um gráfico e nunca sabe quando vai precisar do NumPy. Então, além do Pandas, eu sempre importo o Matplotlib, o Seaborn e o NumPy, tá? Mas é uma escolha minha. Deixa eu ver minha tela, faz favor. Obrigada. Então, tá aqui. Eu usei esse dataset, né? A gente coloquei ele como fonte aqui para poder usar com outro, se for o caso. Meio de dados também por facilidade, tá? O que você tá brigando com? Ah, meu Enter. É assim, quando tá ao vivo, o computador resolve brigar comigo, né? Vamos lá.
Meu Enter deu tilt aqui. A fonte. Aí o dados, usei o read CSV normal, né? Porque esse, como vocês vão ver mais para frente, quem está começando, o Kaggle, em geral, é tudo com vírgula, quase sem nulo. Esse dataset é pequenininho, então o que eu vou colocar aqui para vocês verem o tamanho dele, né? Fazer o shape aqui. Para vocês verem quantos dados a gente está trabalhando. Ó. São mil linhas, tá? E 8 colunas. O que eu estou fazendo nessa tela aqui? Eu estou só fazendo o replace, porque eu não gosto de coluna com espaço. Mas e tem algumas formas de chamar a coluna que são mais fáceis sem o... quando não tem caractere especial e não tem espaço aqui. Então, estou fazendo um replace nos nomes das colunas, substituindo o espaço por um underscore, tá? Estou vendo se deu certo aqui. Uma das maneiras de cruzar dados é usando o group by. E aqui eu fiz um group by por gênero, usando a coluna match score. E nela eu agreguei, olha, quem ontem perguntou da função, tem o desafio da função lambda, eu usei ela aqui. Ah, O olha que só. eu fiz? Eu fiz um egg function, eu fiz um agregador de funções. Então, para a coluna match score por gênero, calcula para mim a média, a mediana, a moda. E por que a moda foi uma função lambda? Porque a moda não é uma das funções do group by. Até porque ela pode ser multimodal, pode ter mais de uma. Então eu tenho que fazer por valor da série, tá? Ele não vai direto quando eu uso o group by. E o desvio padrão. E eu resetei o índice, senão o índice viraria o gênero, tá? Renomeei as colunas e aí agora eu tenho. Tá tudo. Fica aqui. A média, a mediana, a moda e o desvio padrão da nota de matemática para o gênero feminino e para o gênero masculino. Então, o que a gente tem aqui com esse group by é que a média da nota de matemática para quem é do gênero feminino é 63, a mediana é 65, a moda é 65, ou seja, o valor mais frequente é 65, variando de 15 pontos para cima e para baixo, né? Como vocês sabem. E a gente vê que para o gênero masculino você tem a média de 68, mas você tem um desvio, né? O valor mais frequente é 62 aqui, apesar da mediana ser 69. E se eu quisesse ver esse aqui, mas eu quisesse ver também... O que eu peguei aqui embaixo? O tipo de refeição, né? Meu Deus do céu, gato. O gato não quer que eu dê aula. Ele tá aqui, ele fica na minha frente, ele fica no... Ou seja, né, Clarice, a gente quer começar a cruzar essas informações, né? A gente não quer Exatamente. trabalhar apenas com uma informação. No caso aí a gente está trabalhando com a questão de gênero. Mas Isso. agora eu quero analisar a questão de gênero e também o outro aspecto que eu esqueci, qual que é o que você comentou aí? Que a gente Eu vai... peguei aqui o lunch, que é o regime de almoço, né? Que eles têm nos high schools lá nas Aham. faculdades americanas, eles têm um regime de almoço, né? Que eles pagam anualmente junto Ah, da FI. E aí tem o padrão e tem o reduzido. legal. Será que isso afeta de alguma maneira as notas aí que a gente está analisando? Então a gente consegue fazer esse cruzamento agora
de informação com essa função que a Clarice vai explicar agora, eu acredito. Clarissa e Exato. Thiago, deixa eu só Oi. fazer uma pergunta, tá? Claro. Uma coisa que eu não gosto aqui no Discord é que não tem uma mãozinha pra tu interromper a pessoa que nem tem no Teams. A Clarice sabe do que eu tô falando, que a gente que O trabalha com Teams. Teams. É muito bom isso, né? Que tu levanta a mão e não Uhum. interrompe a pessoa, mas vamos lá. Qual seria a do CrossTab? Eu usei muito pouco, então por isso eu tô aqui. Mas qual seria a diferença de eu fazer essa análise que tu quer fazer agora por Lunch, fazendo agrupamento no grupo by por Lunch, além de ser por gênero por Lunch, ao invés de eu usar o CrossTab? Qual é que é a diferença entre as duas funções? O Group By, ele agrupa por um, né? O Cross-Tab você vai agrupar pelos dois ao mesmo tempo. E mais do que os dois, tá? Eu acho o Cross-Tab mais fácil do que o Group By, na verdade. Eu sempre me perco na hora de fazer o Group By, e esse egg que eu coloquei aqui por fora da função, ó, depois da função, eu consigo fazer ela dentro do Cross-Tab. Então, o que eu fiz aqui? A primeira coisa que eu fiz só o cruzamento dos dois dados, tá? Peguei os dados de gênero e os dados de Lant. Então, dei um nomezinho, usei o PD, que é o meu pandas, a função, né, o crosstab, e falei, olha, no índice, ou seja, nas minhas linhas, eu quero o gênero. E nas minhas colunas, eu quero o Lant. E eu dei o Enter. Você viu que eu não fiz nenhuma conta aqui, né? Eu não coloquei média, eu não coloquei que eu quero ver dados de matemática, nada. Quando eu dei o Enter aqui, o que eu tenho? Eu tenho quantas pessoas se enquadram em cada uma desses cruzamentos de categoria. Então, eu tenho que são, de todo o dataset, 189 pessoas são do gênero feminino e tem o regime de lanche gratuito ou reduzido. E 329 são do gênero feminino e tem o regime standard. E o masculino, 166, 316. A gente já sabe que o standard é mais comum. E que a proporção, né, tá aqui. Então, você já tem esses dados com uma linha de código. E o que ele gera para mim? Isso aqui, automaticamente. Eu joguei aqui no... Tá vendo que o Group By aqui eu joguei num data frame, né? Aqui, quando eu rodo type, ele já gera um data frame para mim. Tá? Então, fazendo de novo aqui, só com outros dados. O crosstab, eu troquei agora. Eu tinha colocado o index aqui, se a pessoa se preparou ou não para o exame. Eu coloquei aqui index, dados, test preparation course. Aqui no columns. O nível de educação dos pais. E o que eu fiz errado? Tem um T a mais no começo. Tem um T a mais no começo. Tindex. Tindex é outra coisa. Olha o concorrente do Tinder na cena aí. É o concorrente do Tinder. E eu achei que ficou difícil de ver. Achei que eu prefiro 2 colunas ao invés de 8 colunas. O que eu faço? Eu posso simplesmente trocar aqui. Columns e index. Então, se você nomear aqui dentro, você pode mudar a ordem da função, tá? E aqui a gente também tem contagem, né? De quem tem a preparação, fez o curso de preparação completou o curso, e quem não completou pelo nível de educação dos pais. Mas eu não quero... Pode falar. É uma tabela de frequência, né? Se vocês É uma tabela de frequência. lembram lá da estatística. Quem não lembra, não se preocupa, porque a gente vai detalhar tudo isso no módulo 3. Mas é uma tabela de frequência que dá pra gente tirar muitas conclusões. Muitas conclusões não, mas acho que dá pra criar muitas hipóteses e direcionar bastante a nossa análise. Eu gosto de fazer bastante esse tipo de análise, não com o CrossTab ou com qualquer outra coisa que me ajude a criar uma tabela de frequência. O Valen Counts, por exemplo, te ajuda a criar
te ajuda a criar uma tabela de frequência. Você pode criar uma tabela de frequência com ela também. Então, é bem bacana para dar ideia, para dar uma noção do que está acontecendo nos nossos dados e tudo mais. Isso. E aí aqui são números, né? E agora, se eu quiser saber qual que é o percentual do data frame que tem, que teria esse cruzamento aqui. Ele tem um índice aqui, você usa o normalize, que nem no value counts. Você faz o normalize e ele vai trazer o percentual do data frame. Então, 8% das pessoas, dos estudantes, os pais têm nível de educação Associate's Degrees e completaram já 14% ano. Então, esse aqui é isso, né? É o do data frame, porque não é total, não é por linha. Ele é pelo data frame inteiro, mas você tem uma proporcionalidade já. Tem. Pode falar. Eu acho que você vai falar. Deixa você falar. Não, e tem mais uma coisa que eu posso fazer. Eu posso colocar mais de uma coluna aqui no columns. Eu posso fazer uma lista de colunas que eu quero cruzar. Então agora eu estou cruzando. Se é o preparação, é completar, completed ou none, o nível da educação dos pais e o gênero, a mesma tabela. E eu nem comecei a agregar função nisso aqui ainda. É por isso que eu acho mágico esse negócio. Então, para isso é só você fazer uma lista, né? Pode até pegar e colocar aqui. Gato. Estou digitando gato. Opa! Quem que tá quebrando a sala aí? É o meu microfone aqui, não aparece nas gravações, mas eu tenho um braço gigantesco aqui com o microfone que cai, às vezes eu fico arrumando, ajeitando aqui. Então, eu chamei aqui, ó, coloquei isso aqui numa lista, eu posso colocar aqui numa lista, que daí eu posso trocar mais fácil também, tá? Então, ele gera aqui, ó. E aí eu fiz com a ordem diferente, já viu que ele colocou. Ele primeiro pegou todos os dados das mulheres e depois todos os dados dos homens. Então, a ordem aqui importa, tá? Para tua visualização. Depende de como você quer fazer a visualização. O que eu nunca usei, porque isso eu descobri hoje, tá? Dos 3 dados juntos, eu descobri hoje. Vamos ver se funciona ao contrário. A gente já vê se funciona ao contrário também. Funciona. E fica até melhor, né? Fica até melhor. Exato. Isso me lembra muito, para quem é fãzão do Excel, quase uma tabela dinâmica, né? Que não dá pra gente ficar mudando ali, mas... Sim. Lembra quando a gente começa a colocar um monte de coluna para tentar fazer as associações e tudo mais? A tabela dinâmica. Isso é uma coisa que eu queria comentar, porque não sei se vocês já viram também, mas tem uma função do Pandas chamada Pivot Table, que faz basicamente isso daí, mas eu acho que o Cross Table tem algumas funções que não tem lá. Mas muito bacana. Não, esse aqui para mim é o mágico. Então aqui, o que eu vou puxar aqui de volta só para não ficar subindo? Gato. Não, sem brincadeira, o gato não quer sair da frente do meu teclado. Eu vou acender a luz aqui, ver se ele não briga comigo. Só um segundinho, tá? Tranquilo. A gente vai ver também Pivot Table. Cortei. Eu só não sei se vai ser no módulo 3 ainda, não tenho tanta certeza, mas em algum momento eu vou encaixar também, porque além do Pivot Table, né, dá pra você criar o Pivot Table lá e dá pra estilizar também. Vocês já estilizaram uma tabela, deixando a tabela bonitona no Pandas? Colocando umas cores nela, tipo infográfico e tal. Infográfico, dá pra fazer essas coisas, fica bem legal. Então já deixa com uma cara de relatório mais profissional, assim, né? Vou ver se... Acho que no curso do módulo acho que não dá pra encaixar, porque é cheio de detalhezinhos e tudo mais, né?
Mas a gente faz uns alura mais ou um cafezinho especial sobre essa estilização com pandas. Nossa, eu vou querer. Muito bom. Então, aqui, o que vocês querem ver? Agora sim, qual nota? Porque eu tenho 3 notas, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 variáveis que são categóricas nominais. Não sei se isso confunde vocês, se vocês já têm uma ideia do tipo de variável, porque no Bootcamp não teve isso ainda, né, Thiago? Não. Mas os tipos de variáveis, que você tem variáveis que são numéricas e variáveis que são categóricas. Algumas variáveis são nominais, as outras são ordinais nas categóricas. E nas numéricas você tem elas discretas ou contínuas, são os tipos de variável. Sim, e todas elas bom, dependendo de como você vai analisar, você pode ter coisas específicas para cada uma delas, né? Por exemplo, a, a ordinal da qualitativa ordinal, você pode ordenar elas, por exemplo, porque tem algum sentido, às vezes. A nominal não faz sentido nenhum, tem um tipo de ordenação e tudo mais. Isso. O grande exemplo da quantitativa ordinal seria faixa etária, né? Faixas etárias. Então, de 0 a 10, de 10 a 15, você tem que chegar no 10 para ir para a próxima faixa. Então, boa. Você coloca numa ordem. Mesma coisa escolaridade, né? Você tem que passar por uma para ir para outra. Então, são categóricas, porque é uma faixa, não é um número, né? Você não consegue fazer conta com elas, mas ela tem uma ordem. A nominal é gênero, etnia, né? Você não tem como colocar numa ordem. Não é um melhor do que o outro. Eles são diferentes, eles são classes diferentes. E a numérica discreta, quando o número é inteiro, basicamente isso, né, Thiago? E a contínua é quando pode ser qualquer número dentro de um limite, né? Isso. E agora, como transformar uma numérica em uma quantitativa categórica? Espere para o módulo 3. Essa aí, Espere para o módulo 3. Isso aí é criação de classes. Fez o PDCut. Isso aí. O PDCut para poder criar as classes, mas essa aí a resposta é criação de classes. Criação de classes. Isso aí. Malandro. Né? E aqui a gente vai escolher. Então, eu uso o crosstab quando eu tenho muitas variáveis que são categóricas e eu quero ver como as variáveis numéricas se comportam cruzando essas variáveis categóricas. É para isso que eu gosto de usar o crosstab. Então, agora eu quero ver, eu fiz o de matemática aqui, né, que eu fiz só para gênero. Eu vou fazer a mesma coisa sem a moda, mas eu vou fazer a média e a mediana para gênero e lunch, porque é mais curtinho. Então, vamos lá. Vou no PD crosstab. Aí ele já me traz aqui, né, ó, index, colunas. Se eu colocar na ordem, eu não preciso declarar, tá? Então, eu posso colocar aqui que no meu index eu quero gênero. E aqui é outra coisa que eu gosto de arrumar as colunas, porque eu gosto de fazer isso aqui. Sei que o pessoal não gosta muito, mas eu gosto de usar o ponto quando a coluna dele é limitado, né? Eu não consigo fazer isso se a coluna tem espaço, se ela tem caractere especial, se ela tem til. Til talvez deixe, né? Mas ele não deixa com todos os nomes de coluna. Nesse caso, elas estão de um jeito que eu consigo usar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um agfunc. Eu vou agregar uma função. Então, eu quero aqui a média. Tá? Fazer a média e a mediana ao mesmo tempo. Vou colocar 2 funções. A média e a mediana.
Essa função é a mesma função do group by, tá? Precisa ser uma função do group by. E eu vou pedir para ele que os valores que eu quero que você aplique essas funções é o dados.math score, tá? E aí eu dou o enter aqui e ele deu erro. O que eu falei que ia dar erro? A dos lanches, deixa eu ver aqui. Foi tested key. Nossa, ele deu um erro bizarro, né? Deu erro de dummy. Então, eu nunca tive isso. Passa só isso. Passa só uma função pra gente ver, só a média. Vamos ver se o problema é aqui, né? Foi na lista que ele deu. Vou ter que lembrar, isso aqui é lista ou é? Deixa eu ver pra você, porque eu nunca fiz com mais de uma? Com mais de um. Eu não sei se é lista ou se é dicionário. Eu sei que você consegue passar mais de uma. Eu imagino que seja dicionário. Mas eu vou ver aqui pra você. Ou tupla, talvez seja tupla. Deixa eu tentar na tupla aqui. Tupla. Se for tupla. É uma tupla. Tupla. Fui surpreendido pela tupla, viu? Foi surpreendido pela tupla, olha só. Então agora eu tenho a média e a mediana por gênero de matemática, que é a nota de matemática. Eu não estou dando nome aqui, né? Mas eu vou até colocar aqui Math, Gender, Lunch. Aqui que estamos com o nosso dataset em inglês. E agora eu tenho a média e a mediana. Lunch. Aqui, então, quem tem regime reduzido, ó, tem a média e a mediana um pouquinho, a média menor do que quem tem o standard. E a diferença aqui pro gênero é bem grande, ó. Você vê que o impacto do standard, do regime de alimentação, é maior do que o do gênero sozinho. Olha só. Né? Mas pode ter várias coisas associadas com isso. Pode ter várias né? coisas, né? Mas você vê aqui que diminui um pouco o impacto, né? Você tem a diferença por gênero, mas aqui essa diferença é maior. Eu posso colocar aqui o desvio padrão para ver se ele muda também. Eu ia pedir para você fazer isso exatamente agora. STD. Cadê? No Agfung, eu não sei como é que você fala o Agfung. Eggfunk. Aggregated function. Quando você passa a lista, você tem que passar o método. Eu tenho que fechar o... Não tem que fechar, você não passa string, você passa, tipo, o método aberto. Tá. É bizarro, né? Bem diferente. Então você passa, seria tipo, assim. Main, só o main. Isso, main. Eu nem sei se esse main daria. Não. Porque eu acho que tem que ser o np main. np main do NumPy. np main. Usar o NumPy. Isso. Você viu como a gente nunca sabe quando precisa do NumPy? Aí. Mas não deixou mesmo. Deixa eu usar acho que daria para usar uma função lambda aí no meio. Eu tentei mais cedo e não consegui. Mas podemos tentar. A lista é que nem eu faço na live, assim, eu sou o dedinho de vocês. Isso que é legal. Mas né. Caraca, que bizarro, cara. Eu não sei porque ele aceita tupla. Vamos ver se ele deixa fazer assim na tupla. Não deixa. Eu sei que a tupla vai. Na tupla ele deixa. Você põe... Talvez porque tenha que ser tudo função, para não ter
Vamos colocar o desvio padrão aqui. Aqui o desvio padrão é 15 e 14 que a gente tinha calculado, né? Isso. Do standard é 13, ó. Tanto para female quanto para male. Você tem a média, a mediana e o desvio padrão aqui. Elas acabam se sobrepondo aí, né? Uhum. Mas é uma diferença, né? É uma diferença. É uma diferença. Não, a diferença é grande aqui, né? Sim, na média. Mesmo considerando o gênero, quando você considera aqui, ó, dentro do próprio gênero, como diria, o regime de alimentação. Só que eu acho que qual seria a minha hipótese? Que esse regime de alimentação define um pouco da renda, Exato. né? De qual é a renda do estudante. É porque você, provavelmente esse free aí deve ser algo dado pelo governo ou alguma coisa assim. Uhum. E o standard é o preço total É, do pacote. exato. Para influenciar tanto assim, né? Vamos ver na documentação o que é. Ele diz aqui. Meu Deus do céu, cadê a Tem descrição? uma setinha aqui pra baixo, ó, em cima do students aí. Aqui? Não, Aqui? não. Não. É um pouquinho mais pra cima. Olha, tem uma barrinha. Aí você passou pra baixo, pra baixo. Ah, aqui, achei. Aí. Acknowledgements. Vamos ver se tem no site aqui. Tem o scatter plot, tem os exemplos. Não detalha. Mas eu suspeito que seja isso mesmo. Né? E aí isso acaba refletindo um pouco questões sociais e tudo mais, né? E é até interessante, né? Porque são variáveis que não são tão diretas, por exemplo, como uma variável renda, se tivesse uma Sim. variável renda, mas que ela diz muito sobre alguns aspectos sociais da pessoa, né? E aí isso me faz refletir em um outro problema, né? Que é o problema de ética na área de dados, por exemplo, que a gente tem que trabalhar com dados anonimizados e coisas assim. E muitas vezes a gente trabalha com dados anonimizados, mas, por exemplo, você só tem o nome daquela variável anonimizada, sabe? Uhum. É, A então, variável. Aqui eles anonimizaram a etnia, por exemplo. é isso. Mas às vezes a gente pode ter algum. Você tem grupo A, B e C. Olha, ele não deixou também a lista aqui. Deixou. Ah, faltou a vírgula. Faltou a Aqui vírgula. foi a vírgula. Aqui foi a vírgula. Vamos ver como é que fica essa tabela. Tá vendo? Cada vez eu coloco mais coisa na tabela, né? Mas agora eu peguei a média, o gênero. Deixa eu trocar isso aqui. Se você transpor, ele funciona? É o que eu vou fazer agora. Não, eu digo, tipo, lá embaixo, pra você não ter que ficar trocando direto na função. Ah, Não você sei faz um se... ponto T, você fala? Eu acho que Isso, funciona assim. isso. Vamos testar. É assim que funciona. Cafezinho é para isso, tá? Então, já que a gente já colocou aqui, vamos ver se o T funciona aqui. Ele é um data frame, é para funcionar, hein, Thiago? Funciona! Aê! Mas nós temos aqui a média, a mediana, por grupo, étnico. A única ressalva é que às vezes começa a ficar tão grande, né? Que começa a ficar um pouco Aí fica difícil confuso. de analisar mesmo, né? Às vezes fica um pouco complexo. Talvez para esses casos aí, teria que plotar num gráfico, né? Pra conseguir visualizar todo mundo. Ou não? Eu diria que depende do gráfico, né? Depende do gráfico que você vai estar analisando.
Mas, por exemplo, talvez algum box plot para analisar duas ou três variáveis aí seria interessante. É que o box plot ele resumiria quase todas aí, né? No Ele resume caso. tudo. Aham. Ele resume a média, todas essas outras, esses cálculos que a gente está fazendo ali na tabela, né? E Uhum. aí a gente pode analisar algumas variáveis com ele. No caso, a gente está analisando só o gênero em relação à renda, né? Agora tá o gênero, a renda e o grupo étnico, mas eu posso tirar. Eu só queria mostrar que dava. Uhum. Porque tem caso que, por exemplo, a gente está estudando o estado, né? Tem o estado e a cidade, e a média. Que eu acho que era isso que aquele aluno, o Tom, se eu não me engano, infelizmente eu acho que ele não está aqui. Ia fazer, né? Ele queria fazer. Foi daí que veio até o assunto do crosstab, né? Eu coloquei lá, ó, dá pra fazer com Uhum. crosstab. E era exatamente isso. Eu acho que era o estado, aí tinha a cidade. Ele queria montar uma Uhum. tabela mais ou menos nesse estilo. Sim. E ele serve, dá para fazer essas coisas aqui, né? Você pode, inclusive, pegar aqui, vamos deixar ela um pouco mais simples, vamos usar só duas variáveis, que eu agreguei funções, né? Coloquei três funções, pode colocar uma só, né? Posso pegar, Tem só uma média, por exemplo. vamos pegar aqui, vou pegar daqui mesmo, tá? Vou copiar, fazer outra, só para ficar ali o exemplo de que existe. Existe, dá para fazer. Colocar o T aqui também. Daí eu ponho isso aqui no Git depois para o pessoal olhar e para o pessoal acompanhar também, fazer junto, né? Mas eu vou deixar só a etnia, até porque a gente já viu, já deixou a outra pronta aqui, né? Sem deixar o gênero, etnia, e vou deixar só a média. Só a média. Que eu não consegui fazer o matemática, então aqui. Então, é, faltou o N. Mystery. E o de matemática. Vai ficar mais simples, porque eu quero fazer outras coisas aqui. E aqui eu vou trocar também, mas eu vou trocar na função mesmo, tá? Vocês preferem assim? Não, pode ser assim mesmo, tá ótimo. Tá bom assim, né? Não, eu quero trocar porque eu quero colocar uma coluna depois. Fazer um dividido pelo outro. Para mostrar que dá também. E aqui a ideia é mostrar o que a função pode fazer, né? Eu posso pegar essa função aqui, descer ela para cá, e ele tem um parâmetro chamado margins. É o true aqui. Vamos ver o que ele faz. Ele soma o total Pergunta, aqui, ó. tem uma Oi. pergunta. Ele não faria um subtotal por subgrupo, no caso, por exemplo, grupo A, grupo B, grupo C. Se você tivesse tipo com mais de um parâmetro ali dentro, igual estava antes, ele faria um subtotal? Ou ele só Vamos faria um fazer. total? A gente já descobre, fim. Quais que você quer? Quais subgrupos que Não, você quer por que a gente exemplo, já monta? na tabela de cima mesmo, se você Coloca o copiar, Martins lá só e já era. só A gente colocar vê. o margin truths pra gente ver. Essa daqui, né? Isso, essa mesmo. Que isso resolveria uma porrada de problema, meu. É. Opa, Acho que desse jeito não dá, mas na tabela de baixo talvez dê. na tabela de baixo talvez dê. Deixa eu trocar Ou se aqui. tivesse trocado, né? Deixa eu trocar por aqui. Columns. Index. Deixa eu dar um enter para ficar mais fácil de ler.
que eu dei o enter no lugar errado? Não dei o enter no lugar certo aqui. Vamos ver. None occurs multiple times. Ele tá pedindo para usar um level number. Deixa eu ver aqui. str_all. Tem um margins name. É que o margins eu descobri hoje também, tá? Qual que é esse que ele tá falando? É o margins. Ele tá dizendo que the name none occurs multiple times. Use a level number. Será que ele não Se eu colocar uma deve ter algum função valor vazio? só. Não tem, que é do... Bom, a gente já pode conferir, mas eu acredito que não tenha, tá? O Kaggle normalmente não tem. Ele soma tudo. Ele soma tudo. Mas ele soma por grupo. E aqui, ó, ele soma por grupo e por gênero. Aqui. Ele fez as duas somas nas duas. Ele fez a soma aqui e fez a soma aqui. Por linha entendi. e por coluna. Já ajuda, né? Não é. Porque, por exemplo, o que eu tava querendo dizer era, por exemplo, eu precisaria de 2 subtotais, então no free e no standard. Entendi. Quando eu preciso desse tipo de informação, eu passo tudo por um loop e armazeno, sabe? Aí depois eu concateno todo mundo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá pra fazer. Eu pensava que dava pra fazer assim direto já, mas tranquilo. Não, ele soma tudo feminino, tudo masculino e tudo por linha, né? Free, grupo A, free, grupo B. Legal. Já tem um começo. Se eu trocar aqui, deixa eu ver se eu trocar como é que... Porque o problema eu acho que era pelo número de funções. Deixa eu ver se eu trocar se funciona. Aqui ele soma tudo também por gênero. É porque ele soma todas as colunas e todas as linhas. Não Clarissa, separado. a dúvida, quando você Mas fala, aí você usa o group by, né? quando você fala soma, você está falando que ele faz a média do valor Isso. total, desconsiderando a classificação de gênero, é isso? Ele está fazendo a média, ele faz a Grupo A. média do grupo A. Isso. Beleza, No entendi. free. Grupo A, free. Ah. Grupo B, free. Grupo C, free. E aí, se você se você é no sentido de linha, ele vai fazer a média do gênero feminino. Aí Isso. Entendi. Inclusive, a gente pode até conferir. A gente tem a média do gênero feminino e do masculino aqui, ó. 63, 68. Aqui, ó. É isso aí. Eles fazem os subtotais. Deve ter como fazer, tipo, a mediana total, a outra total, deve ter como. Se tem isso aí que você tá falando, deve ter como fazer o margins a mediana dos outros também. O que ele não deixou fazer foi de todas juntos aqui. O que ele brigou foi de usar mais de uma função no mesmo... Não será que nesse merge tu tem que definir, tipo, se tu bota três funções de agregações, tu tem que definir o true, 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 ou true, false, true, não sei. Só chutando, daí não sei se tem que passar uma lista, né? Ó, dando um chute aqui. Ele tem um margins name, né? Vamos ver se eu passar uma lista min, median aqui, talvez. Esse aqui é aquela coisa, eu uso tanto o Crosseb e eu não usei isso aqui antes. Eu uso para fazer esses cálculos, para fazer média mediana, desvio padrão com duas. Eu não estava cruzando 3. Opa, não briga comigo, trem. Vamos lá. Não, ó. Margins name must be a string. Não pode ser uma lista. Mas é um total.
colocar média. Só para ver como é que ele sai, se ele só troca o nome da coluna aqui. Não, pelo que eu entendi, Não. esse Mars Names é só... É só o nome mesmo, né? É, É só o nome. Se eu pegar é o... o nome da linha ou da coluna que contém Uhum. a Vou colocar aqui mediana. total Mars Go. É isso aí, ó. Ele vai trocar o nome. Vai ser a mediana do grupo A, do grupo B. Você tem... Mas você já tem, né? Por grupo, né? Grupo Free Reduce. Você tem mais informação aqui do que sem o margins. É que ele chama na documentação, ele chama de subtotais. Eu tô com a documentação aqui, eu deixei ela no caderno também. Mas eu acho que é o subtotal para quando você não está utilizando o Agfun. Sim. Porque Ele aí vai você só está somar. contando, né? Você está fazendo uma tabela de frequência. Uhum. Vamos incluir o subtotal sem agregar função aqui. Vamos fazer esse mesmo crosstab sem agregar função para ver as contagens. Só tirar isso aqui. Aqui. É bem isso aí, ele faz subtotal. Isso. Dá 1000. Aqui você cruza Engraçado tudo com tudo. que aí ele tá fazendo o subtotal. Adiciona mais uma agora. No índice ou na coluna? Como é que você quer? Pelo índice? Pode ser, pode ser pelo índice. Pelo índice. Ah. Será que agora ele dá o sub do sub? Porque ele chama de subtotal, né? Então, Ele chama de subtotal, vamos ver. Vamos ele coloca até em ver. plural subtotais. Vou colocar o lunch porque é menorzinho. Não, ele faz aqui, né? Ele faz o grupo A Free Reduce. Grupo A Standard. Grupo B. Mas B não Standard. não no subtotal Não no do... subtotais. Os subtotais ele não faz. É que também a gente está abusando, né? Ia ser ótimo, ia ser ótimo. Ia ser lindo, mas a gente está abusando da função. Você vê que a gente está aqui faz 1 hora falando de uma função. Mas também praticamente a gente brincou com todos os parâmetros dela, né? Sim, o index, columns, value. Com value, com index, com média, mediana, agregou função, colocou margins. Todos. A gente só não usou o drop now. É. Por quê? Porque se você pegar os meus dados aqui, eu não tenho nulo. Eu não tenho nenhuma informação nula. Mas você pode, né? Você pode excluir, pode usar o drop now e excluir tudo que tem, todos os valores que são 100% nulos, né? Se tem uma coluna com 100% de nulos, ele vai excluir. Boa. O crosstab... Outra coisa que... Pode falar. Não, pode tocar. Não pode falar, eu vou fazer um outro crosstab menorzinho aqui pra gente fazer um cálculo. Fazer esse fazer, então. all aqui na mão. Pode fazer lá. Não, vou só pegar minhas colunas aqui de volta. Eu tô com elas aqui. Então, vou chamar de cross de novo para ser fácil, tá? Fazer um crosstab. Meu índice agora vai ser o que eu faço de índice aqui? Índice. Eu tô indo pro gender. Vou fazer o lunch. Fazer o race. Fazer o race ethnicity mesmo.
columns. Dados parental level of education. Agora ele não quer mais completar para mim. Malvado. Então, eu faço aqui o cross. Eu quero o contrário. A tela travou pra vocês ou foi só pra mim? Não, aqui tá normal pra mim. Estou digitando o index agora, vamos ver. Normal. Tá, beleza. Normal? Então eu quero colocar aqui. Aqui é o cross, né? Só para vocês verem. Agora eu quero colocar uma coluna chamada sum. A soma deles. Lá vai. Vamos ver se eu lembro como é que faz aqui. Vou ter que colar. Faz tempo que eu não faço isso. Mas é cross... Vou fazer uma simplesinho, tá? Sum... Fazer o percent group A. Gente. Eu acho que é isso aqui. Se ele não deixar, ele vai brigar comigo. Não deu não. Mas você tá pegando... O que você tá Eu querendo queria fazer um cálculo. Não seria 1 ao invés de 0 no eixo? Pode ser... Ah, é colunas, né? Faz sentido. Mas agora Ctrl Z, né? Agora pra eu voltar. coloco o que eu queria fazer ali. Quero só ver o percentual do grupo A. Beleza. O grupo A nesse total aqui. Então, eu peguei o total da soma aqui, dividi o grupo A pelo total, para ter o percentual do grupo A em quem tem o nível dos pais tem nível de educação de associates. Associates, o que é associates? É acima? Tem o bachelor, high school, masters, some college, some high school. Então, você vê que o grupo A tem menor representatividade, mas tem em todos, né? Mas é só para vocês verem que dá para incluir uma coluna fazendo um cálculo com as colunas que são criadas no PD CrossTab. Isso aqui eu queria mostrar porque eu vi pergunta no Discord. Legal. Gente, eu quero incluir a coluna tal, quero fazer esse cálculo com os dados que você fez. Como é que faz? É assim, é como criar uma coluna num data frame normal. Porque se você reparar, o CrossTab ele vai criar um data frame com dados cruzados, né? Então, no final, o resultado é um data frame mesmo. Se você verificar o tipo ali, você vai ver que era tipo data frame. E aí, qualquer operação que você faz com o data frame você consegue fazer com o CrossTab. Até um CrossTab do CrossTab aí, será? Dá pra fazer. Se faz sentido fazer, ninguém... Se faz sentido fazer, a gente já não sabe, né? É outra coisa. Aí, eu não lembro quem perguntou do subtotal.
Quem que foi mesmo? Desculpa. Foi eu. Foi eu não tô William. vendo, desculpa, o William. Desculpa, sou eu, sou o William. William. Então, eu tava vendo aqui no Sun, a operação de soma do data frame mesmo, você pode passar um parâmetro chamado de level. E aí ele retorna nesse level, você passa qual é o level que você está querendo fazer a soma. Por exemplo, você pode voltar ali em cima, a Clarice, naquela tabela que Vamos. tinha várias coisas. Aí, você Essa aqui. passa raça e etnocidade, eu não sei traduzir esse termo aí. Etnia. É etnia mesmo? Etnia, aham. Etnia. Então, você passa isso como level e ele vai dar o subtotal do grupo A, grupo B, grupo C. Faz aí pra gente ver. Sun, level igual a... Race ethnicity. 2. Você tem. O level seria a coluna. O nome da coluna. O nome da coluna. Tá. Ant, será? Ele somou. Ele tirou a raça do. Tenta com a raça, por favor. Tenta com a raça. Uhum. E ele aceita uma lista, será? Deve aceitar, não sei. Aqui não tá deixando claro. Deixa eu ver se ele deixou claro isso na documentação. Um inteiro ou o level name. Acho que talvez não, mas eu não faço ideia. Parece ele que não. deixou. Ele aceitou, Ele não né? somou. Ele não brigou, mas ele não somou. Ele não mas fez ele nada. Aceitar ele Tem mais aceitou. algum, Ele... tem mais algum parâmetro dentro do SAM? Tem vários parâmetros, na verdade. Você pode Documentação. falar É que ele se tem você quarks. quer. Você pode... Mas que resolveria esse problema que você quer específico, não. Eu acho que o mais perto de resolver isso, o mais fácil, é utilizar esse level, por exemplo, que aí você tem um subtotal de cada grupo. Ele não vai fazer esse subtotal e colocar nesse data frame bonitinho, né? Ele cria um outro aí para te mostrar o resultado. Mas aí você tem o subtotal pronto do grupo 1, grupo 2, grupo 3. Será que será que ele deixa eu colocar... Você falou que dentro da lista eu tenho que passar o método, né? Quando eu uso o agfunc aqui. Aquele... não, eu vi um exemplo só, mas a gente tentou, não deu certo. Aqui. Será que... Isso, tem que ser. o povo que perguntou das aspas aqui. É verdade, exatamente por isso. Vai funcionar isso aqui, a gente não sabe, tá? Se eu for dar um chute... Eu acho que não, tá? Mas... Mas nunca se sabe. Só tenho que colocar no values, eu vou ter que colocar count, será? Não. Não vai dar, porque no values aí você tinha que colocar que valor que você tá querendo que ele faça a soma, e meio que teria que ser o crosstab inteiro, né? Ele não é uma função válida pro group by. Ele só aceita, tanto que se eu colocar aqui mode, ele não aceita também. Porque o mode não é uma função do group by, por isso que eu usei o lambda lá. O mode também não vai. Que louco. A gente tem que olhar as funções do AG e do group by. Mas agora, eu acho que já resolve uma boa parte do seu problema lá, e você não precisa ficar fazendo for para calcular os subtotais. Você pode passar esse parâmetro agora no Sun e Mas fazer direto. eu acho que eu teria que concatenar tudo no final de qualquer forma. Mas já ajuda, sim. Porque eu consigo empilhar, né, os dados. Uma opção única. Eu acho, para mim é mais fácil de visualizar, assim.
Quando eu estava fazendo do Enem, por exemplo, quando a gente colocou gênero, só o gênero com a nota, deu uma disparidade super grande. Aí, quando a gente colocou o gênero, a renda e a nota, a gente vê que dentro do gênero, dentro nem era do gênero, era etnia mesmo. Dentro das etnias quase não tinha diferença, a diferença estava na renda. E sem o Crosstab eu não ia conseguir, não ia ser tão fácil de visualizar isso, porque sozinho, se eu colocasse só o gênero e a nota, o gênero de novo, a etnia e a nota, a discrepância era muito grande. Aí, quando eu cruzei isso com a renda, diminuiu drasticamente o impacto. Então eu uso o Crosstab para fazer isso, para ver assim, é só isso que impacta? Isso impacta, esse impacto é esse mesmo, é só desse fator, ou o que mais impacta nesse resultado? Entendi. Dá pra fazer bastante coisa legal mesmo. Sim. Eu ver se eu consigo gerar uma nova cross aqui mais simplesinha. Você vai mostrar alguma visualização? Eu ia fazer um gráfico básico, mas só para ver que... Só ver se ele sai, porque eu faço pouca visualização com o Crosstab. Eu sei que dá para fazer. É que ele já gera, né? Se eu colocar o plot, ele já... É, porque é um data frame no final, né? Então qualquer Sim, visualização você ele pode ele colocar. vai funcionar, né? Aí eu queria Uhum, só comentar dois detalhes nessa questão do crosstab ali, né? uhum, Quando a gente tem o crosstab, a gente está olhando para todo o espaço amostral dos dados, né? Então, se você faz um normalize igual você fez lá, ele uhum. está normalizando sobre o total de toda a sua tabela, mas também tem como Isso. você fazer a normalização por coluna ou pela linha também. Tem como? Ah, eu quero. Ah, tem sim, tem sim. Aí a hora que você passa o normalize, Uhum. você, de vez de passar o true, você passa column ou index. Hum. Ah, não é que tem que ser o PLT. Column ou index. No Isso. normalize, deixa eu ver aqui. Deixa eu já testar isso aqui. Deixa eu colocar o boxplot, que é o que fica mais bonitinho. Isso aqui é bom para fazer os boxplot comparativos. Você faz o crosstab e já faz o boxplot na sequência, É legal, legal mesmo. né? Eu já tem aqui os grupos e as notas aqui. Você já... Faz um teste ali só para mostrar pro Uhum. pessoal. Vamos pegar esse aqui mesmo. Isso. Vou colocar... Deixa eu só fechar aqui. O normalize. E onde é que eu passo o Aí mesmo, parâmetro? entre aspas, de vez de passar o true. Ah, tá. Eu coloco... Eu peguei os nomes mais compridos aqui. Não, não, Tem que ser... Você passa. Index ou columns. Ah, Isso, index, tá. Uhum. mas Mas entre entre... aspas. Tá. Aí tem isso aqui para fazer aspa para mim. Ah, aí é legal, hein? Não, mas eu acho que não deu certo. Calma aí, deu certo? Não, deu certo sim. É isso mesmo. Sim, aqui só uma senha, aham. É, eu tava só Ver que o grupo verificando. C é o mais frequente. Ah, Vamos pegar o legal, daqui. Essa é uma análise que dá pra tirar aí mesmo. Uhum. Legal. E do mesmo jeito pra fazer. Pra coluna, você passa columns. E Esse aí. faz por coluna. Deixa eu Isso. subir isso aqui para onde a gente estava fazendo o normalize. São subtotais. Legal. Aqui. Que a gente fez. Eu acho que é isso que eu tinha, Thiago. Não sei
que vocês acharam? Não, eu queria agradecer você e agradecer todo mundo que tá aqui também por ter participado aí desse cafezinho.